Boa noite a todos, mais uma vez, bem-vindos. O tema desta noite, a mentira e suas consequências. Mentir é engano propositado, falsidade, uma história falsa, pois temos aqueles termos do calão, que é uma peta, uma tanga, é aquilo também que engana ou ilude, fantasia, ilusão, dizer o que não é verdade, dizer o que não se pensa, enganar. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 21, segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e inconvenientes. São Luís, Paris, 1860. Aristóteles, vamos ver o que é que alguns antigos diziam sobre a mentira. Aristóteles, que vantagem têm os mentirosos a de não serem acreditados quando dizem a verdade? Gandhi, assim como uma gota de veneno compromete um balde inteiro, também a mentira, por menor que seja, estraga toda a nossa vida. Victor Hugo, mentir é maldade absoluta. Não é possível mentir pouco ou muito. Quem mente, mente. Cícero, ninguém acredita no mentiroso, mesmo quando ele diz a verdade. Erasto, melhor repelir 10 verdades momentaneamente do que admitir uma só mentira, uma única teoria falsa. Na Revista Espírita, de outubro de 1861, esta saída de Erasto, em Mateus, capítulo 5, versículo 37, Jesus recomendou, expressa e taxativamente: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto e de procedência maligna. O próprio Jesus diz: busca a verdade e a verdade te libertará. É verdade ou não é esta passagem de Jesus? Alguns exemplos, a Bíblia está cheia de exemplos da mentira. Eu tirei alguns. Em Provérbios 12, 22. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas deleita-se com os que falam verdade. Depois outros livros, o Êxodo, os Salmos, uma carta aos Efésios, aos Colossenses, em Tiago, Apocalipse. Isto são todos livros da Bíblia onde vêm falar sobre a mentira. João, no capítulo 2, versículo 21, diz isto: não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. A mentira é um vício moral que se instala em nós e muitas vezes nem percebemos que ele está a tomar conta da nossa vida. Como todo o vício, ele toma conta aos poucos. Começamos a mentir em pequenas coisas e achamos que não vai causar nenhum mal. Logo mais à frente, vemos presos às mentiras que começam a fazer parte do nosso dia-a-dia. E não nos damos conta disso, onde os maiores prejudicados somos nós mesmos. Deixamos de conviver com a verdade para vivermos com a mentira. E nós hoje estamos cheios disto. Então, os nossos políticos, meu Deus. A cura deste vício está em nós. Basta que, em primeiro lugar, sejamos verdadeiros e nos aceitemos como somos. Seres falíveis e imperfeitos, mas com capacidade para a transformação. No livro Vida,
Desafios e Soluções, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, diz isto: mentimos para obter algum benefício, para preservação da nossa imagem, para evitar um sentimento de vergonha, por verdadeira cobardia. Assim, um amigo não diz ao outro o que realmente pensa e deseja dele. Se o amigo possui defeitos, em vez de alertá-lo a respeito, bate-lhe nas costas e com uma frase reticente permite àquele interpretar que tudo vai muito bem. A mãe mente para o filho pequeno afirmando que já volta e, na verdade, ausenta-se por longas horas. Muitos de nós fazemos isto. E vejam, isto não se deve fazer. Digamos a verdade aos nossos filhos. Servem-se da mentira alguns que afirmam serem técnicos em tal ou qual área, não passando, na verdade, de meros aprendizes. Utilizam a mentira aqueles que oferecem um produto como sendo de primeira linha, quando não é. Na internet estamos cheios destas falsidades. Atenção às compras online. Mentem todos aqueles que fazem promessas, sabendo antecipadamente que jamais as poderão cumprir. Aqui referia-me aos políticos. Há quem acredite ser normal a criança mentir e somente ser sintoma de enfermidade no adulto. Não, a mentira tanto é feia numa criança como é feia num adulto. Contudo, o mentiroso é sempre alguém enfermo e, em razão mesmo de sua forma de proceder, torna-se desacreditado mesmo quando se expresse de forma correta e verdadeira. Lá está, já dizia um dos da antiguidade. Tantas vezes é mentiroso, quando ele disser uma verdade as pessoas já não acreditam. As raízes da mentira encontram-se no lar instável, mal formado, quando não emanam dos conflitos da personalidade que induzem o ser à fuga da realidade e ao culto da fantasia. Faz-se imperioso que se estabeleça uma disciplina rígida na arte de falar, procurando repetir o que se ouviu exatamente como se escutou, o que se viu da forma mesma como aconteceu, evitando-se interpretar o que se pensa em torno do assunto, que nem sempre corresponde aos factos. Esta é uma maneira de vital importância para se abandonar o vício da mentira. Não há necessidade de mentir, e toda a vez que nos servimos da mentira, estaremos a demonstrar um distúrbio de comportamento, e este distúrbio de comportamento chama-se mitomania, que precisa urgentemente de ser tratado. No Livro dos Espíritos, na questão 919, Kardec perguntou assim aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vô-lo disse. Muito simples, conhece-te a ti mesmo. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso. Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos. O que é que significa verdade? Significa inteireza de caráter, firmeza de ação, harmonia perfeita entre consciência e conduta, lealdade e sinceridade consigo mesmo, isto é, com a luz interior do espírito. Vinícius, em torno do mestre, item, Pilatos e a verdade. No capítulo 1 da Lei Divina ou Natural do Livro dos Espíritos, na pergunta 628, porque a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Isto é a pergunta de Kardec aos espíritos. E eles respondem: importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco, do contrário, ficaria deslumbrado. Consequências da mentira.
existem mentiras que são consideradas pequenas, inconsequentes e insignificantes. Às vezes nós utilizamos aquela expressão, é uma mentirinha piedosa, não sei se já ouviram esta expressão. Pronto, mas mesmo assim é mal utilizarmos a mentira piedosa. Por fazer parte do dia a dia, contudo, tais mentiras não são tão inofensivas como aparentam ser. Os efeitos da mentira podem ser desastrosos. Uma mentira aqui, outra acolá, pode gerar graves consequências. Um exemplo dos prejuízos trazidos pelas mentiras está relacionado com o âmbito profissional. Muitas empresas acabam por ter problemas com os seus colaboradores por causa de mentiras. Há quem invente doenças e até mesmo morte de parentes próximos para não irem trabalhar. E depois aqui, além da mentira que está a utilizar o colaborador, está também o médico ao passar um atestado de incapacidade de se apresentar no trabalho de tal pessoa e que não está doente, mas que naquele dia não lhe possível trabalhar e diz que estava doente. Ao contrário, também pode acontecer patrões que enganam os empregados, vamos agora todos de férias, as férias acabam, os empregados chegam e dão com as empresas fechadas. Isto tem acontecido ultimamente. Também não é correto da parte dos patrões fazerem uma coisa destas. Mentir pode ser crime. No caso de uma calúnia, da difamação. Ambas têm consequências para quem as pratica e também para quem as sofre. Quem sofre de calúnia e difamação, se as pessoas vão acreditar em quem difamou, vejam a pessoa que está a ser difamada. Depois estará a justiça para julgar estes crimes de calúnia e de difamação. Que devemos fazer para nos livrarmos da mentira? Ser autêntico. Falar a verdade sobre quem somos, o que percebemos, o que sentimos. A verdade é sempre melhor que a mentira. É melhor dizer a verdade, mesmo que doa, do que contar uma mentira que não traga tristeza imediata. Um estudo realizado em 2002 por Bill Sullivan, um professor na Universidade de Indiana, na Faculdade de Medicina, nos Estados Unidos, cerca de 60% das pessoas mentem pelo menos uma vez durante uma conversa de 10 minutos. Tudo se deve ao facto do ser humano ser um animal, e aqui o animal social está entre aspas, está espiado, mas é ele que o diz. Pelo que a reputação assume uma grande relevância, consequentemente, a maioria das pessoas esforça-se para manter a sua imagem de integridade e confiança, sabendo que a desonestidade provoca danos irreparáveis à imagem de alguém. Mentir é uma atividade inerentemente difícil. O professor continua, ainda dizendo que quando passamos informação enganosa, a nossa respiração aumenta, o nosso ritmo cardíaco também, começamos a suar, a língua fica seca e, por vezes, a voz trêmula. Isto acontece, sobretudo, numa testemunha perante um juiz. Se a testemunha estiver a mentir, isto são sinais autênticos. A pessoa começa assim com as mãos, de um lado para o outro, mexe muito lá sentadinho na cadeira onde as testemunhas se sentam, porque não é o réu, começa a transpirar, começa a limpar-se, são sinais de quem está a mentir, consegue-se perfeitamente entender. Então os psicólogos, um cérebro honesto é mais relaxado que um desonesto. O cérebro de um desonesto é muito mais frenético. Isto já se conseguiu ver através de ressonâncias magnéticas. A mentira ativa o sistema límbico, uma das partes do cérebro humano. Ela ilumina-se como se fosse fogo de artifício. O sistema límbico fica na superfície medial do cérebro dos mamíferos. É a unidade responsável pelas emoções e comportamentos sociais. Mentira é uma afirmação, negação falsa dita por alguém que sabe, se não sabe, suspeita de tal falsidade ou se engana sem ser propositado, mas na maioria das vezes espera que seus ouvintes acreditem nos dizeres. Por exemplo, há um jogo onde é muito fácil utilizarmos aqui a mentira e a mentira chama-se o bluff. Quem já ouviu falar no póquer? Às vezes temos um mau jogo, mas apostamos muito para ver se enganamos os outros para ir buscar algum.
Pois às vezes sai-se mal, que é o chamado fazer bluff. Mentir é contra os padrões morais de muitas pessoas e é tudo como um pecado em muitas religiões. É tido como um pecado em muitas religiões. As tradições éticas e filosóficas estão divididas quanto a se uma mentira é alguma situação permissível. Platão diz que sim, Aristóteles, Santo Agostinho e Kant dizem que não. Pela paciência e pela vossa atenção, muito obrigado.